Olá, juventudes! Tudo bem com vocês? Sou o professor Marcionílio, do CEPI Onestino Monteiro Guimarães, de Itaberaí, Goiás. Hoje nós vamos trabalhar física com vocês e vamos fazer uma breve revisão sobre as 3 leis de Newton. Qual a importância dessas 3 leis para nós? Quem foi Isaac Newton? É o que nós vamos ver a partir de agora. Primeiro, essas 3 leis elas foram formuladas pelo físico inglês Isaac Newton lá no século 17. Elas são extremamente importantes para que nós possamos compreender inúmeros movimentos estudados e uma coisa importante, elas sempre caem no Enem, elas sempre caem em vestibulares. Nosso amigo Isaac Newton, ele é reconhecido como um dos pais da ciência moderna. Ele viveu e trabalhou na região ali da Inglaterra. Ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1642 e morreu no dia 20 de março de 1727. Ele criou diversos, os pilares da lei da gravitação e também da mecânica clássica, como nós já vimos na aula anterior, que trata justamente da movimentação dos corpos. No ano de 1687, ele publicou o livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que justamente ele trazia essas leis da gravidade e da mecânica. Então agora nós vamos ver sobre tudo isso que aconteceu. Foi a partir daí que vieram as bases para formulações que entraram para a história da ciência como as 3 leis de Newton, e nós temos ela aqui ao lado nessa imagem. Nessas 3 leis estão inclusas a lei da gravitação universal, que explica a relação que se estabelece entre os corpos em movimento no espaço e que explica até a queda de uma maçã que se desprende da macieira e vai ao solo, ou então de uma goiaba que vai ao solo, ou então de uma manga, e assim vai. A nossa primeira lei de Newton é justamente a lei da inércia. O que diz essa primeira lei, ou seja, a primeira lei de Newton, a lei da inércia? Ela é justamente uma propriedade intrínseca da matéria de manter o seu estado inicial ou primitivo. Mas o que isso significa? Se um corpo está em repouso, ele tende a manter o seu estado inicial, ou seja, ele tende a manter o estado de repouso. Da mesma forma, se ele está em movimento, ele tende a manter tal estado, ou seja, continuar em movimento. Um exemplo bem clássico, quem já viajou nesses ônibus coletivos lotados, tipo Eixão aqui em Goiânia, perceba que quando você está ali dentro e o motorista acelera, de início o ônibus está em repouso juntamente com você, ou melhor, você está em repouso juntamente ali com o ônibus. Se o motorista dá aquela acelerada de uma vez, arranca, o veículo de uma vez, o que vai acontecer com o seu corpo? Como o seu corpo estava em repouso, na hora que o motorista acelerou, qual é a tendência? Do corpo estar em repouso. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar lá para trás, ou seja, você vai para trás porque o corpo ficou em repouso. O ônibus foi em movimento, mas você continua em repouso. Da mesma forma, se você está em movimento junto com o ônibus, na hora que o motorista dá uma freada de uma vez, para bruscamente o veículo, o que vai acontecer? O seu corpo tem de ir
para frente, porque ele tende a continuar em movimento. No entanto, se um ponto material estiver livre da ação de força resultante, este permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, como nós temos as naves. O que acontece? Todas as vezes que tem o lançamento de um foguete pela NASA, sempre tem o quê? Vários estágios. E vai separando esses estágios. Para quê? Para dar o impulso para a nave propriamente dita. Depois que ela passou a atmosfera, saiu do campo magnético da Terra, o que acontece? Pode-se desligar os motores, que essa espaçonave vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. O que é esse movimento retilíneo? Em linha reta, uniforme, não vai mudar a velocidade. E nós temos esse exemplo do Garfield. Todos conhecem o Garfield, o gato preguiçoso. Aí vem o seu dono, o seu amigo, e diz: você é preguiçoso. E o que Garfield diz? Não, eu não sou preguiçoso. Eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. O Garfield está errado? Não, ele não está errado. Já a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. O que nós temos? Quando uma força resultante é aplicada sobre um corpo, ela produz uma aceleração de mesma direção e sentido, com intensidade diretamente proporcional à intensidade da força. Ou seja, a força ela é proporcional à massa vezes a aceleração. Da mesma forma, a massa ela é proporcional à força e à aceleração. A aceleração é proporcional à força e à massa. Então aí nós temos o princípio fundamental da dinâmica. Nessa parte aí entra também a questão da gravidade. Um corpo, a massa dele aqui na Terra será a mesma em qualquer lugar do universo. Por exemplo, se aqui na Terra um determinado corpo tem uma massa de 50 kg, para qualquer lugar do universo que for, vai continuar com 50 kg. Já se nós formos falar da força, do peso desse corpo, tudo vai depender, no caso, da aceleração da gravidade. O que nós temos? O peso dele aqui na Terra vai ser totalmente diferente da Lua, porque vai depender da aceleração da gravidade ali naquele planeta, naquela estrela, naquele satélite. Então tudo depende da gravidade. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. E nós temos a terceira lei de Newton, ou como alguns gostam de falar, ação e reação. A toda ação tem uma reação. E o que nós temos? Quando um corpo M aplica uma força F sobre um corpo M, o corpo M reage e aplica sobre o corpo M uma força menos F. Uai, que confusão é essa? Não entendi nada, professor. E aí? O que quer dizer? As forças de ação e reação são simétricas, isto é, elas têm a mesma intensidade, a mesma direção e têm sentidos opostos. Quando você vê ali uma luta de boxe, quando um lutador acerta o rosto do outro, o que vai acontecer? A mesma força que a mão acertou o rosto vai acertar também a mão. Com a mesma força,
a mesma intensidade, só que os sentidos serão opostos. Quando você está caminhando, você aplica uma força sobre a terra e a terra aplica essa mesma força sobre o seu pé. Por isso você tem a questão do movimento. Então, as forças de ação e reação, elas nunca se anulam, pois elas agem sempre em corpos diferentes. E olha só que interessante esse GIF. Olha a ação e reação. Qual foi a ação do homem? Jogar a garrafa de champanhe na parede. Só que ele esperava que essa garrafa se quebrasse, mas só que aconteceu o improvável. Ela bateu com o bico e acabou estourando ali, estourou o champanhe. E com a mesma força que o homem jogou a garrafa na parede, a parede devolveu essa garrafa ao homem. Quem se deu mal? O homem, né? Provavelmente ali pelo estilo ele estava comemorando um casamento. E agora vamos para uma aplicação de uma das leis de Newton, que a gente sempre fala tanto que é importante. Aqui nessas imagens mostra um teste de colisão. A foto A revela o momento exato da colisão do carro com o muro. Nesse instante, a velocidade do carro era simplesmente 56 km por hora. Já nas fotografias B e C e D, são imagens sequenciais da colisão. O motorista que usa o cinto, então aqui ele está usando o cinto, todos nós podemos ver, olha só, está usando o cinto, certo? Aí o que acontece? Ele fica espremido entre o banco e o volante. Já aqui atrás nós temos uma criança e infelizmente essa criança ela não estava usando o cinto de segurança. Olha só, ela veio daqui onde ela já está. Depois, o que aconteceu com a criança? Bateu com a cabeça no para-brisa do carro e ela foi arremessada para a frente. Então, a criança que estava sentada no banco da frente, ao lado do motorista, bate no para-brisa e é arremessada para fora. Então, com relação com o que nós já estudamos, com o que foi dito acima e baseando-se nos conhecimentos de física, pode-se afirmar que não é necessário que os passageiros sentados na parte traseira do carro usem cinto de segurança. Em razão da inércia, os passageiros são lançados para a frente, conforme se observa nas fotos B, C e D. O cinto de segurança contribui para reduzir a aceleração do carro. O atrito entre o banco e os passageiros é suficiente para impedir que esses sejam arremessados para a frente. Os riscos para os passageiros seriam maiores se todos estivessem usando cinto de segurança. Então vamos lá, vamos analisar a primeira questão. Não é necessário que os passageiros sentados na parte traseira do carro usem o cinto de segurança? O que vai acontecer? Se caso não utilizarem o cinto de segurança e acontecer uma colisão, eles serão arremessados para fora. Então a questão A, excluída. Em razão da inércia, os passageiros são lançados para a frente conforme se observa nas fotos B, C e D. Será que está correta essa? Sim, ela é correta, como nós vimos, a primeira lei de Newton. Um corpo tende a permanecer em movimento ou repouso. Nesse caso ali, o passageiro estava em movimento juntamente com o carro. Na hora que tem aquela parada brusca do carro, a tendência é que os corpos que estão ali dentro, os passageiros, permaneçam em movimento. Se você não estiver usando o cinto de segurança, o que vai acontecer? Você vai ser arremessado. Então, a letra B, correto, podemos afirmar sim que é verdade. O cinto de segurança contribui para reduzir a aceleração do carro? Não tem como, né?
O atrito entre o banco e os passageiros é suficiente para impedir que esses sejam arremessados para frente? Também não. Tem atrito? Tem. Ele é suficiente para impedir que os passageiros sejam arremessados para frente? Não. Os riscos para os passageiros seriam maiores se todos estivessem usando o cinto de segurança? Os riscos seriam maiores? Claro que não, seriam bem menores. Ok, juventudes? Então, a resposta correta é a letra B. Então, nos vemos na próxima aula sobre mais um pouco sobre atividades sobre as leis de Newton. Abraços e até a próxima!